Foco após um grande intervalo dessa vez, não foi nem um breve intervalo, por causa das atividades de plenário. A gente se encontra toda terça e quarta também, ao longo da semana a gente vai se esbarrando, Igor, mas a dificuldade para conseguir sentar e fazer uma entrevista estava meio complicado. Primeiramente, eu vou parabenizá-lo aqui, seu aniversário, parabéns mesmo. Eu que sempre tive presente em vários aniversários seus. Faltou a feijoada daquele ano, mas tudo bem, né, Igor? Tá certo. Não, obrigado, Pedro. Obrigado por mais uma vez dar a oportunidade de a gente estar conversando aqui com o seu telespectador, e obrigado pelo parabéns aí por mais um aniversário. Outras feijoadas virão. Dessa vez não veio, mas outras virão, com certeza. Bom, correto, Igor. Eu já queria tratar com você um primeiro assunto, que é o que mais tem, que também foi repercutido nas redes sociais, as pessoas falaram muito, que foi onde você tomou um posicionamento diferenciado, tanto do seu partido, dos seus colegas vereadores, e você falou ali com relação ao governo, tudo, enfim. Queria que você desse uma explicação hoje aqui, você explicando para o nosso público. Pedro, eu até agradeço mais uma vez, até agora pela pergunta, porque é fundamental que os veículos de comunicação deem a gente esse espaço, para que a gente possa até ponderar e dar satisfações ao eleitor e à população como um todo, para que ela possa entender como que está, o porquê que está, como que se configura hoje essa questão política em Macaé. Principalmente pelo fato de a gente ter saído de uma eleição onde o Partido dos Trabalhadores teve um papel primordial e fundamental dentro da eleição do prefeito. Inclusive temos o vice-prefeito. Enfim, a população viu que nosso grupo, nosso projeto abraçou, foi às ruas, todo o material nosso vinculado e levantando a bandeira. Eu estive junto em algumas ações. Tivemos várias ações, vários atos políticos durante a campanha, e a gente, num período muito curto, o mandato de ambos, tanto do legislativo quanto do executivo no início, a gente agora entrando no 4º mês, mas infelizmente a gente se vê obrigado a tomar algumas posturas e tomar algumas decisões diante de tudo que está acontecendo. Aproveito aqui, Pedro, para reforçar o que disse no plenário e o que falei em todos os locais, seja na internet, na rádio, onde dei entrevistas. Não foi objetivo, não trabalhamos para causar essa situação que hoje nos coloca como uma postura independente na Câmara, que nos coloca como uma postura de oposição ao governo. Muito pelo contrário, nós tentamos fazer de tudo para que essa relação aparasse toda e qualquer aresta que porventura existisse. Procuramos, tentamos manter um diálogo, tentamos pôr fim a alguns boatos, algumas intrigas, mas existe aquele ditado, né, Pedro, que quando um não quer, dois não brigam e dois não beijam. É preciso que haja, num primeiro momento, primeiro uma vontade de ambas as partes. E segundo, que o que se coloque na mesa, que a política implementada seja uma política que agrade também as duas partes. E depois de muito pensar, de muito me debater sobre os porquês do governo ter anunciado ou ter construído uma base aliada, tentando empurrar algumas figuras para fora dessa base, e eu fui uma figura que sofri esse tipo de ação, e a gente tentando entender, poxa, calma aí, a gente foi para a rua pedir voto, então existem figuras hoje na base que apoiaram o outro candidato, então assim, esse não é o problema. Então qual seria o problema? E Pedro, depois de muitas perguntas, fica muito claro para mim que na realidade o que aconteceu foi uma incompatibilidade do projeto político colocado na relação com a Câmara, com a nossa postura e a nossa história. Porque, Pedro, você acompanha a trajetória minha e do meu grupo já há muito tempo. E você sabe que o nosso perfil é um perfil combativo, um perfil atuante, e que nós não vamos, por nada, deixar de falar e de defender o que a gente acredita e o que a gente se propôs a fazer
na política. Então, a gente hoje tem uma crítica muito contundente a uma forma de condução política na Câmara onde querem impor a tese do pensamento único. Basta você divergir do governo para você ser olhado como adversário. Basta você tentar propor algo diferente para você ser olhado como desertor. Não há um entendimento de que o debate, do que as críticas podem ser construtivas. Querem que ali naquele plenário estejam pessoas programadas para dizer somente sim e carimbar qualquer tipo de coisa que venha do executivo. E isso nós não vamos fazer. Um projeto para levar a passagem a R$1. Nós vamos fazer todos os elogios que o projeto merece, mas vamos fazer emendas e críticas. Críticas, por exemplo, como fizemos no governo de Riverton, mesmo também sendo da base aliada, em relação ao preço real da passagem em Macaé, que hoje nós temos uma passagem de R$ 3,16. Em São Paulo, para você andar aquele mundo de cidade, a maior cidade da América Latina, R$ 3,00. A capital, R$ 2,75, Macaé, R$ 3,16. Essa crítica a gente não pode deixar de fazer e deixar de colocar a população, que é um desafio que a gente tem que abraçar. Temos que reduzir o valor real, temos que ter acesso às planilhas, a Câmara tem que exercer o seu papel de fiscalizador, Pedro. E eu fiz uma emenda que não foi bem recebida pelo governo. Aí você pergunta, mas que emenda, Igor? Que o governo possa ter ficado tão revoltado? Eu queria, Pedro, a CIT obrigatoriamente vai ter que mandar todo mês para a prefeitura um relatório de quantos passageiros passaram pelos seus ônibus para efeito do pagamento do subsídio. Certo. Eu coloquei lá na emenda. Essa planilha obrigatoriamente terá que vir também para a Câmara fazer o seu papel de fiscalizador. Foi vetada pelo governo e o governo depois orienta a sua bancada para manter o veto, coisa que foi feita. Deixa eu, então, só para as pessoas em casa entenderem melhor. A passagem R$1, lindo, maravilhoso, beleza, o município tem recurso, enfim, vamos lá, vamos pagar, subsidiar, pagar R$ 2,16 e quem passa na roleta paga R$1. Beleza. Aí você vai lá e faz uma emenda pedindo só para tipo um borderô, para um relatório que é feito para o pagamento mesmo, que a empresa, a CIT, emite para a prefeitura aprecia e paga em cima daquele relatório. Aí você pediu para esse relatório ir para os vereadores, para a Câmara, para que todo mundo saiba o que está se pagando e quanto está se pagando. Não é nem para implicar, não é só para ter realmente noção do que é. É uma coisa que realmente compete ao vereador, que é fiscalizar as atividades do Executivo. E isso foi negado. Negado. Foi a bancada do governo, recebeu a orientação de manter o veto dado pelo prefeito a essa emenda, que é exatamente o que você falou. O cidadão hoje entra no ônibus, ele paga R$1, mas para cada R$1 que ele paga, a prefeitura paga mais R$ 2,16 para que a gente consiga chegar ao valor real, que é um absurdo, de R$ 3,16. E aí no final do mês, a CIT vai chegar e falar, prefeitura, ó, toma aqui, foram tantas mil pessoas que passaram nesse mês para a prefeitura pagar a diferença. Eu quero ter esse documento. E aí você falou, não é implicância, é o papel do vereador. Fiscalizar. O governo disse a todo momento que vereador aliado nesse governo que nasce agora não vai ser vereador secretário. A forma desse vereador aliado contribuir com o governo é realmente fazendo debate, é participando, é propondo, é discutindo, mas isso ficou na teoria, Pedro, porque na prática acreditam que a única forma do vereador aliado contribuir é levantando a mão e aceitando tudo que vem do governo. Então, esse é o entendimento do grande motivo por a gente ter sido excluído, por termos sofrido os movimentos que nos tirassem da base aliada. Então, a gente com muita tranquilidade e certos de que essa decisão é a decisão que vai manter o nosso perfil, é a decisão que vai nos permitir conseguir continuar construindo um mandato
participativo, que fala tudo que precisa ser falado, que discute tudo que precisa ser discutido, sem meias palavras, sem botar as coisas debaixo do tapete, como sempre fizemos. E as coisas estão tão claras acerca de tudo que fizemos para que isso não acontecesse, que a gente está aí recebendo toda a solidariedade da direção estadual do partido, que vem acompanhando todo esse processo. Então você colocou, Igor, então hoje você assume uma postura contrária à do partido. Sim, o partido hoje permanece em apoio ao governo, mas essa situação criada faz com que esse mesmo partido que apoia o governo entenda a situação e nos permita tomar essa postura independente e essa postura crítica ao método político que está sendo colocado. Não vamos nos calar e vamos continuar combatendo. A gente está falando muito de transporte, por isso que eu falo, combatendo o monopólio, combatendo o alto valor da passagem, combatendo a falta de acesso às planilhas da CIT, mas em todas as outras políticas. É tentando contribuir com o governo quando a gente acha que deva contribuir, mas sendo crítico e contundente nas críticas quando a gente acha que deva ser feito, como nessa questão agora a gente fez. Então, eu agradeço, Pedro, a essa oportunidade para a gente esclarecer a população. Estamos, sim, trabalhando hoje num campo divergente do governo, independente, de oposição, principalmente por discordarmos desse método político do pensamento único e de não aceitar a livre circulação de ideias e de opiniões como estão tentando fazer na Câmara de Vereadores. Bom, correto, Igor. Eu até entendo realmente, porque eu acompanhei lá na Câmara, lá mesmo, vocês... Eu lembro quando a matéria chegou do Executivo para votar, pediu-se, né, aquela urgência toda que a população iria gostar e tal, e depois os vereadores poderiam fazer as emendas assim como fizeram, mas tudo vetado. Lembro até que eu conversei com o vereador Amaro Luiz, e ele lá na Câmara mesmo, ele questionou que ele é muito ligado ao trabalhador, aos sindicatos, enfim... E ele falou como é que vai ficar a questão dos descontos, né, da passagem. Vai descontar o quê? O 2,16, 3,16, R$1? Quanto é que vai ser descontar? Porque também tem que se pensar, às vezes, no trabalhador, tipo a empregada doméstica que você tem em casa, que às vezes você não está ali na carteira, tem aquelas coisas todas, e aí o patrão vai dar o quê? R$1 só para ela? Ou tem que dar o 3,16? Então tem muita coisa que realmente tem que ser... Aí é o papel do vereador. O executivo vai lá, planeja, faz tudo, manda para colocar em execução, mas o vereador tem que fiscalizar essas coisinhas menores, essas coisas pequenas. É uma necessidade que se tem. É para isso que está eleito ali. Entendeu? Senão, não precisa. Senão não precisa do vereador. Senão vai botar nome em rua, vai fazer o correto, Igor. Fazer uma pausa aqui e daqui a pouco a gente volta para continuar o papo.